Vamos ao próximo item da pauta. Sugestão número 17 de 2023, da antiga e iluminada Sociedade Banksiana, que altera a redação do inciso 2 do artigo 1641 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e da outras providências. Relator, deputado Padre João, com a palavra. Também, presidente, vou direto ao voto, com permissão de Vossa Excelência. Pois não. Então, altera a redação do inciso 2 do artigo 1641 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e da outras providências. O voto. Conforme determina o artigo 254 do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução número 21 de 2001, cumpre que esta Comissão de Legislação Participativa pronuncie acerca da sugestão em epígrafe. Preliminarmente, constata-se que a sugestão foi devidamente apresentada no que diz respeito aos aspectos formais, tendo sua regularidade sido atestada pelo secretário desta comissão, nos termos do artigo 2º do Regulamento Interno e do Cadastro das Entidades constante dos autos. O tema encontra-se compreendido na competência privativa da União para legislar sobre direito civil, sendo legítima a iniciativa e adequada a elaboração de lei ordinária, artigo 22, inciso 1 e o 61 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, a sugestão não é adequada, porquanto não deve prosperar. O ordenamento jurídico exige, em determinadas situações, a obrigatoriedade do regime de separação de bens. Os motivos de tal imposição podem ser de ordem pública ou para proteger os nubentes. O Código Civil, em seu artigo 1641, inciso 2, impõe o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. É regra de natureza protetora, tem por finalidade preservar o nubente maior de 70 anos de uma relação efêmera com pessoas oportunistas e interesseiras. Impede-se que a pessoa idosa seja vítima de uma cilada por conta de sua vulnerabilidade. O propósito da lei é proteger a pessoa idosa e seus herdeiros necessários de casamento realizados por interesses econômicos e patrimoniais. Note-se que a Lei 12.344 de 2010 elevou a idade constante do referido inciso 2, de 60 para 70 anos. O aumento da idade para adoção compulsória do regime de separação obrigatória de bens no casamento levou em conta a maior longevidade das pessoas. Saliente-se ainda que a proteção ao direito de propriedade do idoso e de seus herdeiros está de acordo com os ditames da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 30, é garantido o direito de herança. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, tratado do qual o Brasil é signatário, também respalda a atual redação do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Artigo 23. Os Estados partes adotarão todas as medidas necessárias para garantir ao idoso o exercício do direito à propriedade, incluindo a livre disposição de seus bens, e para prevenir o abuso e a alienação ilegal de sua propriedade. Com efeito, o inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil, embora estabeleça a obrigatoriedade do regime de separação de bens, preserva a autonomia da vontade da pessoa maior de 70 anos. Desse modo, a pessoa idosa pode, em vida, dispor livremente do seu patrimônio de acordo com seu desejo. O dispositivo não interfere na autonomia de vontade para dispor sobre o seu patrimônio em vida. Portanto, a atual redação do inciso 2º ou 2 do artigo 1641 do Código Civil deve permanecer inalterada,
pois está adequada para os fins que almeja. Posto isso, voto pela rejeição da sugestão número 17 de 2023. Obrigado, deputado Padre João. Em discussão, a sugestão 17 de 2023. Passo a palavra ao representante da entidade, o senhor Eduardo Benques. Vossa senhoria tem 5 minutos para defender a sugestão. Senhor presidente, nobres deputados, o teor deste parecer é semelhante ao anterior, que lamentavelmente foi aprovado, novamente manifestando sobre o mérito. Ele se apega a uma visão de considerar o idoso sempre como um tolo. Eu pergunto se o ex-presidente Michel Temer foi um tolo em casar-se com uma mulher 50 anos mais jovem do que ele, se o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi um tolo. Nós encontramos idosos que se casam com pessoas muito mais jovens. Então, a finalidade do projeto aqui é resguardar a mens legis, que é o direito de herança. Sabemos que um idoso já poderá ter filhos e até netos se ele vier a se casar em comunhão parcial ou universal, até de lege diferenda. Eu sou contra a existência do regime da comunhão universal. Em outra sugestão, a entidade deverá pedir a supressão dessa modalidade. Entretanto, nós temos o seguinte: quando o Código Civil 1916 foi aprovado, não havia nenhum divórcio. Casou era para a vida toda. Então, não havia possibilidade do idoso, na época com mais de 60 anos, casar-se com uma interesseira ou com um interesseiro e depois levar um divórcio e a pessoa sair com metade dos seus bens. A questão era apenas quanto ao direito sucessório, porque não havia a chance de haver uma partilha. Daí, com a Constituição emendada em 1975, veio o divórcio. Depois, nós já temos aqui já o divórcio direto, pela emenda 66, temos essa possibilidade. Mas não foi isso que originou o pensamento do legislador de 1916. O Código Civil que temos, ele é um projeto de 1975, anterior, inclusive, ao divórcio, teve uma tramitação atrabiliária no Congresso, que não importa discutir aqui, e ele repercute muito do ranço do Código de 16. Então, você vê, o que está no Código Civil não é por causa da possibilidade do idoso ser lesado na força de um divórcio. A questão é apenas quanto aos filhos. A sugestão diz que o regime da separação obrigatória haverá sempre que a pessoa tiver filhos de leito anterior, para não prejudicar o direito sucessório. Inclusive, até retira o critério etário. Uma pessoa jovem que tenha filhos de leito anterior, se vier a convolar segundo as núpcias, já estará no regime da separação obrigatória. É até mais abrangente nesse ponto, que pode haver uma separação legal numa pessoa de 40 anos casando com outra da mesma idade, havendo filhos anteriores, separação legal para proteger os filhos. Quanto à questão da proteção do patrimônio dos idosos, temos instrumento para isso. Dentro do Estatuto do Idoso, já existe uma consciência clara do Ministério Público e das autoridades encarregadas de defender os direitos dos idosos quanto à possibilidade de abusos. Agora, o problema com o Código Civil do jeito que ele está é presumir sempre que um idoso casando novamente estará sendo enganado. E existe idoso que se casa com idoso. Dentro da ASB, nós temos o conselheiro fiscal, o senhor Ronaldo da Silveira Brava. Ele tem 86 anos. Em 2018, ele casou com a senhora Dilsa Pimentel, que hoje tem 79. 2 idosos casando. Regime de separação legal. O senhor Ronaldo Bravo tem 2 filhas de casamento anterior, então essa lei já não aproveitaria ele. Não serviria em nada a ele, pois continuaria o impedimento. Mas foram 2 pessoas idosas que se amaram a vida inteira. O senhor Ronaldo Bravo era casado, não podia, na época, se divorciar da esposa e casar com a Dilsa. Depois que a Clotilde, que foi a primeira esposa dele, faleceu, casou-se com a Dilsa. Quer dizer, os 2 com mais de 70 anos ao casar. Então, essa realidade existe. E o projeto visa procurar amoldar a realidade, até porque, de outro modo, daqui a alguns anos, com o aumento da expectativa de vida, vai haver alguma alteração na lei para empurrar para 80 anos a separação legal. Não, é necessário que haja uma possibilidade de mitigar isso, de procurar colocar o regime de separação legal para os casos em que ele for realmente necessário. Deveria haver até mesmo, se possível, uma chance maior, um poder maior para o judiciário dirimir essas questões para que não se torne absoluto. Mas o que nós entendemos aqui que serviria era colocar o regime da separação legal quando houver filhos, examinando a questão patrimonial. Reiteramos, mais uma vez, que seja rejeitado esse parecer, ele é opinativo sobre o mérito.
o local certo para discutir a conveniência do projeto, o seu interesse público, é perante o plenário do Congresso Nacional e não na comissão. Estando adequado, dentro da boa técnica legislativa e da constitucionalidade, ele merece ser aprovado. É o que a antiga e iluminável Sociedade Banksiana requer aos novos parlamentares, membros desta comissão. Muito obrigado, senhor Eduardo, pela defesa. Consulte se tem mais alguém que queira discutir. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Pela rejeição, a sugestão vai ao arquivo.